da semana a respeito de torcida, reunião de conselho e agora esse resultado aqui no Beira-Rio. Como é que fica o clima para trabalhar entre você, os jogadores e principalmente a comissão técnica e a torcida, já que o próximo jogo o Corinthians tem dentro da sua casa contra a Chapecoense? Como é que fica o clima para você trabalhar no Corinthians nesse momento, Silvinho? Obrigado. Boa noite. O resultado, como você dizia, e esse resultado aqui no Beira-Rio, o resultado até o último minuto era nosso, com todos os méritos. O time fez uma boa partida, vem jogar num campo difícil com um adversário que até pouco tempo atrás, no último Brasileiro, estava disputando até a última rodada o título, um time forte, um time com grandes jogadores. E nós viemos aqui, tomamos um gol, começamos mal o jogo, demos a volta no marcador, que é algo muito difícil. O percentual de viradas no Campeonato Brasileiro e assim também em outros campeonatos, ele é baixo. Você, depois de tomar um gol, as pesquisas mostram, buscar os números, é muito difícil você dar a volta. E nós demos a volta com méritos, com todos os méritos, com alterações, com a qualidade dos atletas, com as mudanças desses atletas em campo. Então esse resultado não é um resultado o pior. O melhor era a vitória e nós trabalhamos para vencer. Mas no último minuto acertaram um chute e isso aí você não controla. Tu controla o trabalho, a estratégia, a motivação do atleta, a entrega e tudo isso foi feito. Em grande parte do jogo nós tivemos melhores. Fizemos os 2 gols e merecemos os 2 gols. O último minuto acabou sendo um empate. Então quando a gente se refere a esse empate, aí é um empate muito difícil e que era de vitória. Silvinho, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Silvinho, ao longo da semana a gente viu e acompanhou muitas críticas a você vindo de parte da mídia, da rede social, da principal torcida organizada do clube, que até pediu a sua saída, e até de alguns ídolos, como o Marcelinho, por exemplo, que acabaram falando sobre o seu trabalho. Resumindo, você tem mesmo apoio da diretoria. Você entende que essas críticas que você tem recebido ao longo dos últimos dias são injustas e algumas são até exageradas, até desrespeitando você como pessoa? Muito obrigado. Boa noite. Claro que eu tenho apoio da diretoria, claro que eu tenho apoio do presidente. O que me vale é a palavra, obviamente, do presidente. A diretoria acompanha o trabalho todos os dias, sabe a demanda de horas a cada momento que nós estamos no clube. Nós praticamente vivemos ali, vai para casa para dormir, mas é pertinente, é da função. Eu sei disso desde que eu comecei a trabalhar, faz 10 anos atrás. Joguei futebol 15 anos em grandes clubes de ponta e trabalho já desde os 2011 em comissão técnica. Incorporei comissão técnica do melhor treinador da Europa hoje, Roberto Mancini. Na Inter de Milão trabalhamos 2 anos. Hoje é o treinador da Copa da Europa, ganhadora com a Itália. Trabalhei com o Tite muito tempo no Corinthians e também seleção brasileira. Sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. O time faz um determinado tempo grande que não está na tabela numa posição ali em briga direta pela vaga de Libertadores, faltando 10 rodadas. Nós somos um time que está construindo nesse momento a chegada de 4 atletas importantes, estamos gerindo e atletas importantes de base, tenho falado isso, nós temos 3 pilares importantes. Nós estamos num momento importante da competição, nós defendemos o trabalho porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Não tenho dúvidas absolutas, e não sou só eu, é toda uma comissão, é toda a diretoria, a presidência que comparece e é muito presente no centro de treinamento nosso. Estamos praticamente 10 horas por dia juntos ou mais. De maneira que esse é o trabalho. Eu defendo o trabalho, eu defendo a condição que o clube está e as últimas rodadas está brigando em pé de igualdade com equipes como hoje nós falamos, o Inter de Porto Alegre, que há 6 meses atrás ou menos, ou estava ali ou um pouco mais, estava disputando a final do Campeonato Brasileiro, na última rodada ali. Ou seja, é um time forte, é um estádio difícil. E nós estamos brigando pelas vagas diretas de Libertadores e vamos estar brigando até o final. Silvinho, boa noite. Bruno Faria da Rádio CBN. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Vitinho como ponta pelo lado direito. O William se machucou, você tem feito alguns testes nesta posição. Que análise você faz do desempenho do atacante hoje nesse duelo contra o Internacional? Obrigado. Boa noite. O Vitor, ele jogou pelo lado esquerdo. É um atleta que nós optamos pela presença dele. Primeiro, o Vitor é um atleta leve, dinâmico, tem um bom acabamento, bons cruzamentos, atleta que tem uma última bola também, do qual muitas vezes dá gol.
E nós optamos porque o adversário era muito duro, muito difícil. E nós ali por aquele lado, aí sim, na ausência do William, pelo lado esquerdo, onde ele tem jogado também. Quando é com o GP existe uma troca, mas aí já é outro discurso, não vamos entrar. Então o Vitor pelo lado esquerdo nos dava ali uma composição melhor de meio campo. É um externo, pé direito, que podia fazer uma composição muito boa de meio campo, dando uma sustentação a mais num jogo físico duro com um time, volto a dizer, que há pouco tempo atrás estava disputando o Campeonato Brasileiro palmo a palmo ali. De maneira que o Vitor fez um primeiro tempo muito bom. Houve boa combinação ali com o Roger, até o próprio Renato, Fábio Santos passando. Infelizmente esses cruzamentos de primeiro tempo não chegavam à área. Nós falamos com o Fábio sobre isso, nós buscamos melhorar essa parte. O segundo tempo o Vitor não começou tão bem e nós tínhamos a opção de troca e já tínhamos programado a saída dele, a entrada de Gustavo e GP, que pode fazer tanto pelo lado externo, aí sim direito. O GP podia fazer a meia direita e Gustavo fazer a ponta. E isso ocorreu, minutos depois nós tivemos a oportunidade do gol. Isso é um conhecimento de grupo, um conhecimento de atletas que vai nos dando tempo. E a gente consegue mover essas peças, do qual a gente conseguiu o empate e melhoramos muito no jogo, ao ponto de fazer o segundo e estar mais tranquilo no jogo. Então essa é a definição, a troca, porque o Vitor caiu um pouco o rendimento dele no segundo tempo. Silvinho, boa noite, Marco Belo da Rádio Transamérica. Silvinho, a diretoria do Corinthians ainda não se posicionou oficialmente, então eu pergunto para você, a gente queria saber por que o Gabriel Pereira ainda não renovou o contrato com o Corinthians, ele que mais uma vez hoje foi decisivo. E uma outra rapidamente, há um tempo atrás o Romero não entrou em acordo com a diretoria sobre a renovação do contrato e o presidente à época o afastou, ele ficou 6 meses só treinando. Você aceitaria que isso acontecesse com o Gabriel Pereira, que ele fosse afastado caso não renovasse o contrato? Obrigado. Boa noite. Esse é um tema absolutamente do presidente, da diretoria. Eu sou treinador de futebol. Eu trabalho com todos os atletas que estão aqui no clube à disposição do elenco. Essa é a minha função, é isso que eu cuido. São 28, tem mais goleiros, são 31 atletas muitas vezes que nós temos que estar diariamente gerenciando treinamentos, ou seja, a minha função é essa e é o que eu faço. Ele pode jogar pelo lado direito, ele pode jogar por dentro como hoje deu a situação de gol. Busco outros atletas como o Duqueiroz que entrou na função que ele também pode fazer, entrou bem, Gabriel. Tinha um amarelo, nos preocupava, já tinha tirado o pé no segundo tempo, tirado o pé num bom sentido, porque ele poderia ser expulso. Nós detectamos isso e fizemos as 2 substituições juntas. O atleta, mais uma vez, entrou e respondeu. É um atleta que pode ser lateral direito, porque ele tem de origem do Queiroz lá na base todos os conceitos defensivos. É um atleta que fez já uma boa parte da sua carreira também no final do Amador, no Sub-23, como meio-campista, como primeiro, como ele entrou hoje no jogo e bem. E ele pode fazer como ele terminou pelo lado direito, a meia. É um atleta completo, com boa parte física, uma qualidade técnica boa para a função. E um atleta com muita personalidade. Não é o Beira-Rio, não é qualquer estádio, enfim, importante, clubes, jogos, ele encara da mesma forma, é um atleta forte emocionalmente, que encara os jogos e fez um grande jogo também. Silvinho, boa noite. Rodrigo Bessoni do portal Meu Timão. Eu queria que você falasse do desempenho do seu time como visitante. Foi um grande trunfo no primeiro turno. E agora o time não consegue vencer, já não vence fora de casa há 2 meses. O que aconteceu para o time não conseguir mais vencer como visitante? E um outro tema também, por favor, mas de novo tomou gol, né? Nos últimos 9 jogos, tomou gol em 8. Como que você recebe um número como esse, que o time não consegue mais passar em branco? Obrigado. Boa noite, vamos lá. Números se interpretam. Nós somos a 4ª melhor defesa do campeonato. Obviamente que nós entramos em campo para não tomar gol. Nós não somos loucos. Nós entramos em campo para não tomar gol. Trabalhamos toda a parte defensiva e não é linha de 4, não. Trabalhamos todo o time. Se defende em 10 hoje. 11, porque tem o goleiro lá. E quando atacamos com 6, com 7, com 8. O futebol ele é uma interação completa. São grandes conexões. E nós trabalhamos para não tomar o gol. Está correto isso.
Agora, tem um adversário do outro lado, eu não posso combinar com ele, e nem ele comigo. Tenho qualidade, o Yuri é um grande jogador, o Patrick é grande jogador, Edenilson é um grande jogador. Esse time estava disputando o título, fez um gol. O mérito nosso foi dar volta em cima de um time. Peguem as estatísticas percentuais de quantos times conseguem dar volta e vencer. No caso, não vencemos. Último detalhe, um gol veio aqui. Já virar o jogo para 2-1 seria dificílimo num campo como esse, contra um adversário como esse. De maneira que nós trabalhamos todos os setores, ataque, meio, parte defensiva, entendemos tudo o que está ocorrendo e temos que justificar que nós somos a 4ª melhor defesa do campeonato. Queria ser a primeira e vou trabalhar para ser a primeira. Tenho ambição, os atletas têm ambição. Eles estão absolutamente conectados em todo o nosso trabalho. Haja visto muitas entrevistas deles, que estão falando de um grande ambiente que nós temos aqui dentro, da metodologia, da forma de trabalhar, do respeito de olhar para cada um deles, que nós temos e eles têm conosco. E todos, não são os que estão jogando, com todos. Eu vou atrás, eu tiver que ficar 12 horas no clube, 14 horas no clube eu fico, porque eu tenho que falar com todos os atletas, olhar no olho deles como eu estou olhando para vocês. Nós sabemos o que estamos fazendo. Eu tive 15 anos de atleta, sei exatamente o que o atleta pensa do outro lado. E por isso que eu gasto minhas horas com ele. Gasto meu suor e parte de sangue, não tem problema. Quando eu estou trabalhando, infelizmente, meus filhos e minha mulher, realmente eu estou ausente. Porque eu sei a função e eu sei o quanto de hora eu tenho que gastar para estar com eles. E depois estar alinhado com a diretoria e com o presidente. E poder tratar todos vocês bem. Eu tenho que me preparar para conversar com vocês. E eu me preparo. Eu me preocupo. Saio de um jogo pesado, 48 horas, estudando o jogo. O time duro, repito, estavam disputando o título ano passado. Pouco tempo atrás, no ano passado acabou em fevereiro. E eu me preparo para o jogo, me preparo para a coletiva anterior e para estar falando com vocês sempre com muito respeito. Vocês merecem o meu respeito e eu tenho que me preparar para falar com vocês também. Boa tarde, Silvinho Salazar, da Gazeta Esportiva. Silvinho, você é um cara que conhece muito bem o Corinthians e sempre ressalta essa tradição do clube com raça, dedicação e tudo mais dentro de campo. Por que então que a gente não está vendo isso dentro do campo no seu time? Eu digo porque o Corinthians é um dos times que menos desarma no campeonato. No primeiro tempo, perdeu muitas divididas e agora sofre o gol nos acréscimos. E a gente vê a torcida reclamando muito, talvez essa falta de apetite do time dentro de campo, essa vontade de querer mais, de vencer mais os duelos contra os adversários. Você identifica isso? Por que isso acontece? Você tem trabalhado essa questão? Boa noite. Eu discordo de você. Apetite o time tem, o time muda. Uma coisa é você ter um time com atletas como praticamente o primeiro turno. Nós tínhamos um time muito mecânico, muito forte no meio de campo e um time muito combatente, mas você vai misturando. Vão chegando atletas que qualificam, o nosso time é técnico, mas ao mesmo tempo que é técnico, ele combate. Ele disputou cada palmo contra o Inter de Porto Alegre. Não sei quantas vezes mais eu vou repetir. Patrick, Edenilson, Yuri, Lindoso, Dourado, são jogadores fortes fisicamente. Moisés, nós disputamos todos os palmos de campo que nós tínhamos que disputar. Tomamos um gol no último minuto de um grande chute. Não foi que estavam entrando na nossa área, que estavam dominando o jogo e criando 10 chances de gol. Não. Um chute de fora da área, aquilo ali você já não tem previsibilidade mais. Entrou, paciência para casa, deveríamos, por tudo que fizemos e tudo que gastamos e tudo que entendemos de futebol, éramos para voltar para casa com 3 pontos num campo duro contra um adversário muito qualificado. O último minuto empatou e paciência, mas não, o time luta, o time busca, o time sua e o time é organizado, além de mais, além de uma 4ª defesa. Queria ser a primeira. Os números eles se encaixam e quando você interpreta eles tem que ser total. Ele não pode ser parcial, não pode tirar do contexto. Se você é a 15ª defesa do campeonato, não desarma e o time não defende, aí sim, agora eu estou de acordo. Mas se a minha defesa é a 4ª melhor do campeonato, não sei depois do gol de hoje como ficou, quer dizer que nós defendemos bem. Nós não somos à toa. Não sei quanto tempo que nós não somos a 4ª melhor defesa do campeonato. Vamos buscar, vamos ver atrás. De maneira que eu defendo sim os atletas e o suor e o sangue que eles estão dando. Silvio, Marcelo Braga do GE. Queria que você falasse sobre o posicionamento de alguns jogadores. O Renato Augusto hoje atuou na faixa mais avançada do campo, né, em determinado momento do jogo. Participou dos 2 lances de gol
tocando a bola, abrindo espaço. Você pensa em manter esse jogador nessa função, uma função que ele fica mais livre para participar do jogo, e isso pode fazer com que o GP atue pelo centro ali, como ele estava no lance do primeiro gol, jogando mais centralizado, deixando um Mosquito pela direita ou um outro jogador aberto. Obrigado, um abraço. Desculpa, boa noite. Desculpa estar sinalizando um positivo antes de terminar a pergunta. Volto a dizer, a gente se prepara para falar com todos vocês. É boa no sentido que cada conhecimento, e quando a gente fala do clube, dos 5 meses que eu estou fazendo, ou fiz por esses dias, por essas horas, e o quanto se gasta cada dia dentro do CT com cada atleta, com o grupo, ele se reflete aqui. Até você descobrir e onde que estava o Gabriel Pereira, até você entender que ele faz pelo lado direito, mas ele faz a meia direita. O Renato Augusto reintegrou o Corinthians novamente. Que situação chegou o Renato? Pode fazer o meio campo? Pode, mas podia fazer como você citou, tá correto, Marcelo? Esse centroavante falso, com retenção. O Roger começou dentro, terminou fora, onde ele faz muito bem também. Ou seja, isso é um conhecimento de causa, de elenco, de atletas. Esse é o tempo que muitas vezes treinadores pedem para você ter esse conhecimento. Está correta a pergunta, está correta, eu quero acreditar também a minha resposta. Fico feliz de poder responder. Ocorreu, e a última parte da tua pergunta foi se pode continuar. Isso dá clareza para o futuro. Futuro, futebol, são os próximos meses, dá clareza. Dá entendimento de você entender os atletas e eles também te entenderem. Mais uma vez falo que o nosso ambiente aqui é muito bom e a gente conversa muito com esses atletas para poder otimizar, para poder estar ganhando tempo e colocá-los na função onde eles conseguem. No segundo tempo, as alterações foram muito boas e defendo o Fernando Lázaro e Doriva, que trabalham muito em cima de improvisações que a gente vai ter durante o jogo, e ali a gente conseguiu criar uma situação muito favorável para o Corinthians no jogo e de cara, de repente, ao futuro. Pode se usar sim, pode se usar dentro de um futuro próximo.